Por que diabéticos sofrem de hipoglicemia? Mas hipo não é baixa glicemia? O diabético não tem glicemia alta, hiperglicemia? É. E por que acontece isso com eles? Porque eles têm um problema hormonal na sua esmagadora maioria. E de que problema que eu estou falando? Diabéticos têm resistência severa à insulina. A maioria, esmagadora maioria dos diabéticos do tipo 2. E aí o que acontece? Eles têm insulina alta. Insulina inibe os hormônios contrarreguladores. Ela é um hormônio e ela inibe glucagon, adrenalina, noradrenalina, hormônio de crescimento e cortisol. Então, enquanto a insulina baixa a glicemia, é um hormônio que se aumentar a concentração na corrente sanguínea vai baixar a tua glicemia, em determinados momentos da sua história, né? Em alguns momentos, outros não. Você sabe disso, tem gente se injetando insulina e não está vendo a glicemia baixar mais. A resistência está mais do que severa, resistência altíssima à insulina. Mas, em alguns momentos da vida das pessoas, elas injetam insulina e a glicemia baixa. Então, insulina é um hormônio que baixa a glicemia. Os outros hormônios que eu falei, glucagon, adrenalina, noradrenalina, hormônio de crescimento e cortisol, sobem a glicemia. Quando a insulina está alta, ela inibe esses outros hormônios, então eles não funcionam. Então, você baixa a glicemia, mas os outros hormônios que deveriam fazer a glicemia subir para ela não baixar tanto, essa gangorra fica desregulada. E aí você não tem esse mecanismo acontecendo corretamente. Então você vai se expor a quadros de hipoglicemia. E aí o que acontece? Você pode ter uma hipoglicemia que a gente chama de iatrogênica, que é causada pelo tratamento medicamentoso. E somado a isso, a gente tem um fenômeno chamado gastroparesia. A pessoa que tem gastroparesia, e muitos diabéticos têm e nem sabem, elas têm uma dificuldade de esvaziamento gástrico. Ou estou tomando um medicamento que faz isso, esse esvaziamento gástrico ser mais lento. Então, digamos que elas têm uma dificuldade de esvaziamento gástrico, ou seja, você come e a comida demora a sair do estômago. Mas você calcula a quantidade de insulina, por exemplo, que você vai se injetar porque você comeu determinada quantidade de carboidrato, fez uma contabilidade de carboidrato. Só que você injeta a insulina, mas o esvaziamento lento do estômago não deixa o carboidrato chegar na corrente sanguínea. Você injeta insulina para aquele carboidrato que não chegou. O que vai acontecer? Você vai ter hipoglicemia. Então, os fatores que te levam a ter hipoglicemia são tantos que você deveria considerar isso que eu falei, fazendo uma alimentação correta e com horários corretos. Comer à noite é péssimo, comer antes de dormir é péssimo, leitinho antes de dormir é péssimo, pão integral é péssimo. É só você comer pão integral, medir a glicemia, você vai ver. Antes de comer, 30, 60, 90, 120 minutos. Eu sempre falo para fazer isso. E aí tem um detalhe, ó. Eu vi um conselho, eu anotei aqui, eu vi um conselho para tratar a hipoglicemia. Então é assim, olha, deu hipoglicemia, come açúcar, água com açúcar, café com açúcar, leite com achocolatado e açúcar. Péssimo conselho. Que mais? Banana, conselho ruim. Suco de laranja, conselho ruim. Te mando tomar Coca-Cola, conselho péssimo. Eu coloquei isso aí. Nunca faça isso. Nunca. Nunca faça isso. O que você pode fazer sempre? Deu hipoglicemia? Água de coco. Carrega contigo uma caixinha de água de coco, pedaços de coco seco. Olha, vai te ajudar muito. Água de coco. Tomou água de coco, rapidamente você percebe. Agora, você não deveria ter episódios de hipoglicemia. E você tem esses episódios porque você está com resistência severa à insulina, porque você pode ter a gastroparesia, por N motivos. Então, você deveria tratar as causas do problema em vez do sintoma. Então, o cara trata o sintoma hipoglicemia como tomando água com açúcar, Coca-Cola, caldo de cana. Não, jamais, não faça isso. Ou seja, a glicemia está baixa demais, aí você lasca algo que vai fazer ela subir demais, você fica assim na gangorra. É como pegar um ferrinho, fica fazendo isso, ó. Fica fazendo isso com um ferrinho, você vai quebrar ele. Não quebre teu corpo. Então tem como tratar isso aí. Então você tem procedimentos a fazer que vão te ajudar a escapar desse ciclo de medicamentos, sobe e desce de glicemia e tal. E você pode talvez ficar com a glicemia abaixo de 70 sem passar mal. Muitas pessoas dentro do meu movimento Saúde Sem Remédios, dentro do meu treinamento de reversão de diabetes, vivem isso. Glicemia de 56, 70, 65, sem passar fome, sem passar mal, numa boa. E sem tomar medicamento. Então é por isso que eu fundei o Movimento Saúde Sem Remédios, porque eu sei que isso é possível, quer quem esteja do outro lado desse vídeo, goste ou não. São resultados que a gente tem com milhares de pessoas.
E você pode ser mais uma delas. Para você ter acesso a esse conteúdo, siga a Cura pela Alimentação no YouTube e no Instagram, porque eu frequentemente posto conteúdo do Movimento Saúde Sem Remédios. Você pode ter acesso a esse conteúdo e se beneficiar com isso. Então siga a Cura pela Alimentação. No mais, pensa bem a respeito de tudo isso que eu falei nesse vídeo. Água de coco, coco seco, é um bom jeito de você lidar com hipoglicemia. Não faça o uso de Coca-Cola, banana, suco de laranja, e por aí açúcar, e por aí vai, porque não vai te ajudar. Forte abraço e até o próximo vídeo.